Imagine abrir os olhos no meio da noite, olhar para o relógio e ver exatamente 2h47 da manhã. Pela segunda vez, você se levanta para ir ao banheiro, cansado, frustrado e já convencido de que algo não está cansado. Talvez tenha acreditado que isso é apenas mais uma consequência inevitável da idade. Mas e se eu lhe dissesse que, na maioria das vezes, o verdadeiro problema não está na sua bexiga? Sou o Dr. Ribeiro e durante 15 anos de prática clínica, acompanhei incontáveis pacientes que chegavam ao consultório exatamente com essa preocupação. Eles estavam exaustos por noites interrompidas, preocupados com a própria saúde e convencidos de que enfrentavam algum problema sério no sistema urinário. Muitos acreditavam que precisavam de medicamentos, exames complexos ou até procedimentos mais invasivos. Porém, repetidamente, eu descobri algo surpreendente. A causa principal não era uma doença grave. Na maioria dos casos, tudo se resumia a algo extremamente simples. Ninguém jamais lhes ensinou a maneira correta de se hidratar. E não estou falando apenas da quantidade de água consumida ao longo do dia. Estou falando do horário em que ela é ingerida, da distribuição dos líquidos durante as horas em que você está acordado e dos efeitos silenciosos que esses hábitos exercem sobre seu sono. É justamente aí que muitas pessoas cometem erros sem sequer perceber. Quando me deparei pela primeira vez com uma das pesquisas mais importantes sobre esse tema, fiquei impressionado. O estudo, ela no Japão e amplamente citado em trabalhos sobre hidratação e urinação noturna, mostrou que apenas ajustar o horário da ingestão de líquidos foi capaz de reduzir em aproximadamente 40% as idas ao banheiro durante a noite adultos acima dos 65 anos. Pense nisso por um momento. 40% de melhora sem remédios, sem cirurgias, sem procedimentos caros. Apenas uma estratégia mais inteligente para lidar com algo tão comum quanto a água. Hoje vou apresentar 3 hábitos de hidratação que têm potencial para transformar suas noites. Vamos percorrê-los em ordem, começando pelo mais básico e avançando até aquele que considero o mais importante de todos. Quando chegarmos ao primeiro lugar, você compreenderá um mecanismo do próprio corpo que raramente é explicado com clareza, mesmo em consultas médicas. E esse conhecimento pode mudar completamente a forma como você encara suas noites. Antes de entender esses hábitos, porém, é fundamental compreender o que acontece dentro do seu organismo enquanto você dorme. Imagine seus rins como uma sofisticada estação de tratamento de água que opera em 2 turnos completamente diferentes. Durante o dia, especialmente desde as primeiras horas da manhã até o meio da tarde, eles trabalham em ritmo acelerado. Nessa fase, filtram grandes volumes de sangue, produzem urina continuamente e ajudam o corpo a manter o equilíbrio adequado de líquidos. Eles foram projetados para funcionar intensamente enquanto você está ativo, caminhando, trabalhando, se alimentando e realizando suas atividades normais. Mas quando a noite chega, o organismo inicia uma mudança silenciosa e extremamente importante. Nesse momento, um hormônio chamado vasopressina, também conhecido como hormônio antidiurético, começa a aumentar gradualmente na corrente sanguínea. Sua função é simples, mas essencial. Ele envia uma mensagem aos rins dizendo que é hora de diminuir a velocidade. Em outras palavras, é o sinal que informa ao organismo que o período de descanso está começando. Quando esse mecanismo funciona adequadamente, os rins reduzem a produção de urina e passam a concentrar melhor os líquidos que ainda precisam ser eliminados. Como resultado, a bexiga permanece relativamente vazia durante várias horas seguidas, permitindo que você durma sem interrupções. Esse é o plano original do corpo humano. Em condições ideais, a maioria dos adultos consegue permanecer entre 6 e 7 horas sem precisar levantar para urinar. O problema é que frequentemente sabotamos esse sistema sempre que você consome uma quantidade significativa de líquidos nas 2 ou 3 horas que antecedem o horário de dormir, cria uma situação complicada para seus rins. O aumento da vasopressina tenta desacelerar a produção de urina, mas o excesso de líquido recém-consumido continua exigindo processamento. O resultado é um conflito fisiológico. Enquanto o corpo tenta entrar em modo de descanso, os rins continuam trabalhando como se ainda fosse manhã. A consequência costuma aparecer entre 1h30 e 3 horas depois que você adormece. A bexiga se enche gradualmente até atingir o ponto em que desperta você. Então acontece a sequência familiar: levantar, caminhar até o banheiro, voltar para a cama, tentar adormecer novamente e muitas vezes repetir tudo mais tarde. Com o passar dos anos, esse cenário se torna ainda mais comum. Após os 60 anos, a produção noturna de vasopressina começa a diminuir de forma natural. Diversas pesquisas demonstram que adultos mais velhos produzem quantidades significativamente menores desse hormônio em comparação com pessoas mais jovens. Isso significa que o mecanismo responsável por frear a produção de urina durante o sono perde parte de sua eficiência. Em termos práticos, aquele mesmo copo de água tomado à noite, que aos 40 anos dificilmente causava qualquer problema, pode se transformar em uma interrupção garantida do sono aos 70.
Não porque exista uma doença necessariamente, mas porque a biologia mudou. Aqui surge um dos maiores equívocos relacionados à urinação noturna. Muitas pessoas concluem que a solução é simplesmente beber menos água. Parece lógico à primeira vista. Se a água leva ao banheiro, basta reduzir a água. Mas essa estratégia frequentemente cria problemas ainda maiores. A desidratação crônica, mesmo em níveis leves, exerce impactos significativos sobre o organismo. Ela pode aumentar a sobrecarga sobre os rins, processar infecções urinárias, irritar a bexiga por meio de uma urina excessivamente concentrada e até contribuir para dificuldades cognitivas em adultos mais velhos. Portanto, reduzir drasticamente o consumo de líquidos não resolve a raiz do problema. A verdadeira questão não é quanto você bebe. A verdadeira questão é quando você bebe. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente os resultados. Um caminho conduz a noites melhores, mais energia durante o dia e um organismo funcionando de forma eficiente. O outro leva a fadiga, desconforto e um ciclo constante de interrupções do sono. E é exatamente por isso que vamos começar pelos 3 hábitos que fazem toda a diferença. O primeiro deles na nossa lista é algo que surpreende praticamente todos os pacientes na primeira vez que ouvem falar sobre isso. O hábito número 3 é o corte estratégico de líquidos durante a noite. Imagine uma cena extremamente comum. Você terminou o jantar e está assistindo televisão, talvez lendo um livro ou conversando com a família. Sobre a mesa existe um copo de água, xícara de chá ou alguma outra bebida que parece completamente inofensiva. Afinal, durante toda a vida você ouviu que precisa se manter hidratado. Mas existe um detalhe que poucas pessoas observam, o horário. O horário em que essa bebida é consumida muda completamente a forma como seu corpo vai lidar com ela durante a madrugada. Se você pretende dormir por volta das 22 horas e ainda está ingerindo líquidos às 20 horas, o seu organismo praticamente não tem tempo suficiente para processar esse volume antes que o mecanismo noturno de desaceleração entre em ação. Nesse intervalo curto, os rins ainda estão operando em ritmo ativo, quase como se o dia não tivesse terminado. Quando você adiciona mais líquido nesse período, você aumenta diretamente a carga que será transferida para a bexiga enquanto você tenta dormir. E aqui entra um ponto essencial que muitos ignoram. O problema não é o copo de água isolado, mas o acúmulo de pequenas decisões ao longo da noite. Diversos estudos clínicos já analisaram esse comportamento. Um deles, publicado em uma revista de urologia, acompanhou centenas de adultos que sofriam com urinação noturna frequente. Os participantes que passaram a interromper a ingestão de líquidos 2 a 3 horas antes de dormir tiveram uma redução significativa nas idas, chegando em alguns casos a quase metade do número de despertares. Isso não aconteceu por acaso. O corpo simplesmente teve tempo suficiente para processar o líquido antes de entrar no ciclo de sono profundo. Na prática, o hábito número 3 é simples, mas extremamente poderoso. Ele consiste em definir um horário limite para a ingestão de líquidos com base no seu horário real de dormir. Se você dorme às 22 horas, por exemplo, o último consumo relevante de líquidos deveria acontecer por volta das 20 horas. A partir desse ponto, apenas pequenos goles ocasionais, quando realmente necessário, mas nunca grandes volumes. Isso inclui algo que muitas pessoas subestimam: bebidas aparentemente inofensivas, chás, sucos, ou qualquer líquido consumido nesse intervalo, ainda entra no mesmo sistema de processamento renal. E existe um agravante importante. Substâncias como cafeína e álcool não apenas adicionam líquido ao organismo, como também interferem diretamente no hormônio que regula a produção de urina durante a noite, a vasopressina. Isso significa que o corpo não apenas recebe mais líquido, como também perde parte da capacidade de reduzir sua produção urinária no momento certo. Você está atacando o sistema por 2 lados ao mesmo tempo. Por isso, quando esse hábito é implementado corretamente, sozinho já pode produzir mudanças perceptíveis em poucos dias. Muitos pacientes relatam acordar menos vezes logo na primeira semana, simplesmente por terem ajustado o horário em que bebem líquidos, sem alterar nada mais na rotina. Mas esse é apenas o primeiro passo, porque mesmo quando o corte noturno é bem aplicado, existe outro padrão muito comum que continua alimentando o problema durante o dia inteiro sem que a maioria das pessoas perceba. E é aqui que entra o hábito número 2. O hábito número 2 é a hidratação antecipada, e ele costuma ser o oposto do que a maioria das pessoas faz naturalmente. Observe um padrão típico. Muitas pessoas acordam pela manhã, tomam um café, talvez passem boa parte da manhã sem beber água suficiente devido à rotina corrida, depois consomem uma pequena quantidade de líquidos no almoço e só começam a se hidratar de forma mais consistente no final da tarde e à noite. Quando percebem, estão tentando compensar o déficit de todo o dia justamente no período em que deveriam estar reduzindo o consumo de líquidos. Esse comportamento cria um desequilíbrio fisiológico claro. Os rins são mais eficientes durante as primeiras horas do dia, quando o metabolismo está ativo
e o sistema circulatório está em plena capacidade de processamento. Nesse período, o corpo consegue lidar com volumes maiores de líquidos de forma muito mais eficiente, distribuindo água para os tecidos e eliminando o excesso com mais facilidade. Quando você transfere esse consumo para o final do dia, o cenário muda completamente. O organismo começa a desacelerar, os mecanismos hormonais de retenção de líquidos entram em ação e a capacidade de excreção vai diminuindo gradualmente. O resultado é previsível: mais líquidos circulando no momento errado. Um estudo clínico realizado com centenas de participantes demonstrou claramente esse efeito. Um grupo manteve hábitos normais de hidratação ao longo do dia. O outro grupo foi orientado a concentrar a maior parte da ingestão de líquidos até o início da tarde. Após algumas semanas, o grupo que praticou a hidratação antecipada apresentou uma redução significativa nas idas ao banheiro durante a noite, mesmo consumindo praticamente a mesma quantidade total de água. Isso prova um ponto crucial. Não é o volume total que determina o problema, mas o momento em que esse volume é consumido. Aplicar esse hábito na prática exige uma mudança simples, mas consistente. Logo ao acordar, mesmo de café ou qualquer outra bebida, um copo de água ajuda a ativar o sistema de hidratação do corpo. Ao longo da manhã, mais 2 ou 3 copos distribuídos de forma espaçada permitem que os rins trabalhem com eficiência máxima. A ideia é que até o início da tarde, a maior parte da ingestão diária de líquidos já tenha acontecido. A partir desse ponto, o consumo começa a diminuir gradualmente, preparando o organismo para o período noturno. Dessa forma, chega a hora de dormir, o corpo não está mais lidando com uma carga recente de líquidos, mas sim com um sistema já estabilizado. Quando você combina esse hábito com o corte de líquidos noturno, começa a perceber um padrão interessante. O corpo para de trabalhar contra o seu sono e começa a trabalhar a favor dele. Mas ainda falta um elemento essencial nessa equação, algo que não está relacionado apenas ao que você bebe, mas ao que acontece silenciosamente no seu corpo durante todo o dia. E esse é o ponto que realmente muda tudo. Até aqui, você viu como o horário da ingestão de líquidos e a forma como você distribui a hidratação ao longo do dia influenciam diretamente o funcionamento dos seus rins durante a noite. Mas existe um terceiro fator, muito menos óbvio, que costuma ser o verdadeiro divisor de águas entre quem ainda acorda várias vezes à noite e quem finalmente consegue dormir de forma contínua. Esse fator não está ligado apenas à água. Ele está ligado à forma como o seu corpo lida com o sódio e com a distribuição de líquidos ao longo do dia. E aqui está a chave. Para muitas pessoas, especialmente após os 60 anos, o principal gatilho da urinação noturna não é excesso de água antes de dormir, sim o deslocamento de líquidos que ficaram acumulados nas pernas durante o dia. Para entender isso, imagine o seu corpo funcionando sob a influência constante da gravidade. Ao longo do dia, enquanto você está sentado, em pé ou caminhando, uma parte do líquido ingerido e do sódio presente na alimentação tende a se acumular nos tecidos mais baixos do corpo, especialmente nas pernas e nos tornozelos. Esse acúmulo pode ser sutil, muitas vezes imperceptível a olho nu, mas ele está acontecendo. Em muitas pessoas, ao final da tarde, já existe um leve inchaço nos membros inferiores. Mesmo que você não perceba claramente, esse líquido está retido ali, mantido pela pressão da gravidade e pela forma como o sistema circulatório envelhece e perde eficiência com o tempo. Agora vem a parte crítica. Quando você se deita para dormir, a gravidade deixa de atuar da mesma forma sobre o seu corpo. O líquido que estava preso nas pernas começa a se redistribuir. Ele volta gradualmente para a circulação central, retorna ao sistema sanguíneo e, em seguida, chega aos rins. E os rins fazem exatamente o que foram projetados para fazer. Filtram esse excesso de líquido e o transformam em urina. O resultado é que, mesmo que você não tenha bebido nada antes de dormir, seu corpo pode começar a produzir urina durante a noite por causa desse líquido que estava armazenado nas pernas durante o dia. É por isso que tantas pessoas acordam 1 ou 2 horas depois de adormecer, mesmo sem terem consumido grandes volumes de água à noite. Esse fenômeno tem um nome fisiológico, redistribuição posicional de líquidos, e ele se torna ainda mais relevante com o envelhecimento. Com o passar dos anos, as veias das pernas perdem parte da sua elasticidade e eficiência. Isso significa que elas têm mais dificuldade em devolver o sangue e os líquidos acumulados de volta ao coração durante o dia. Ao mesmo tempo, seu sistema renal e hormonal também passa por pequenas mudanças que reduzem a capacidade de compensar rapidamente esse deslocamento. O resultado é um acúmulo progressivo de líquido nas pernas durante o dia, seguido por uma liberação concentrada desse mesmo líquido durante a noite. Estudos clínicos demonstram claramente o impacto desse mecanismo. Uma redução moderada na ingestão de sódio, por exemplo, já é suficiente para diminuir significativamente o volume de urina produzido durante a noite. Isso acontece porque menos sódio significa menos retenção de líquidos nos tecidos periféricos, especialmente nas pernas. Em termos práticos,
Menos sódio durante o dia significa menos estoque oculto de líquido sendo liberado durante a noite. Mas existe outro fator igualmente importante. Quando pacientes passam a elevar as pernas por um período de tempo no final da tarde, antes do jantar, ocorre uma mudança ainda mais interessante. Essa posição favorece o retorno do líquido acumulado nas pernas de volta à circulação antes do sono. Em outras palavras, o corpo antecipa durante o dia aquilo que normalmente aconteceria à noite. Isso reduz a carga que chega aos rins durante o sono e, consequentemente, diminui a necessidade de urinar durante a madrugada. Em alguns estudos, a combinação de redução de sódio com elevação das pernas resultou em uma redução superior a 50% no volume de urina noturna. Isso não é um ajuste pequeno, é uma mudança estrutural no comportamento do organismo. E é aqui que começa a ficar claro por que esses três hábitos funcionam melhor juntos do que isoladamente. Quando você ajusta apenas a ingestão de líquidos, ainda pode haver excesso de líquido vindo das pernas durante a noite. Quando você ajusta apenas o sódio, mas continua bebendo grandes volumes no final do dia, o problema persiste. E quando você ignora a redistribuição de líquidos, todo o sistema continua enviando carga para os rins enquanto você deveria estar dormindo. Mas quando você combina tudo, o cenário muda completamente. A hidratação antecipada garante que os rins façam a maior parte do trabalho durante o dia, quando são mais eficientes. O corte noturno impede que novos volumes de líquido entrem no sistema no momento errado, e o controle de sódio, junto com a elevação das pernas, reduz drasticamente a quantidade de líquido que chega aos rins durante a noite. O sistema deixa de ser reativo e passa a ser organizado. E essa mudança estrutural é o que separa soluções temporárias de resultados consistentes. Para ilustrar isso de forma prática, pense em um paciente típico que chega ao consultório após anos enfrentando esse problema. Muitas vezes, ele já tentou medicamentos, já reduziu o café, já evitou líquidos à noite e ainda assim continua acordando várias vezes. O que geralmente falta não é esforço, mas entendimento do mecanismo completo. Quando todos esses fatores são ajustados em conjunto, o padrão de sono começa a mudar de forma previsível. Em poucos dias, muitos pacientes já relatam menos interrupções. Em algumas semanas, o corpo se adapta a um novo ritmo de processamento de líquidos, e com o tempo, o sono deixa de ser fragmentado e passa a seguir um ciclo muito mais estável. Mas ainda falta um último passo nessa explicação, um exemplo real que mostra como esses mecanismos se combinam na vida de uma pessoa comum e por que pequenas mudanças podem produzir resultados tão altos. E é exatamente isso que veremos a seguir.